pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o assunto que nós vamos falar hoje é sobre os Incoterms. Os Incoterms versão atualização de 2020. E o que quer dizer este nome, esta nomenclatura Incoterms? International Commercial Terms, ou seja, os termos utilizados no comércio internacional, onde evidenciam as regras deste comércio. E as regras do Incoterms são os termos de troca essenciais e aplicados no mundo para venda e compra de mercadorias. Fornecem as informações específicas para as empresas exportadoras e importadoras utilizarem para o comércio global diariamente. Evidencia de forma clara as responsabilidades de cada uma dessas partes, as responsabilidades do importador e do exportador. E essas condições de compra e venda, elas são consolidadas pela CCI, Câmara Internacional do Comércio, de Paris, e ocorrem desde 1936. Mas desde 1980 se adotou uma revisão destes termos pela própria CCI a cada 10 anos, ou seja, a cada 10 anos nós atualizamos alguma regra, alguma definição relacionada aos Incoterms. Eles contemplam itens práticos de um contrato comercial, por meio de um conjunto de termos e os seus conceitos, né? A sua nomenclatura específica para cada operação, para cada formalidade de obrigação acordada lá na compra. E é importante compreender que os Incoterms, eles não têm vínculo nenhum com a mercadoria, e sim com a operação como um todo, como uma divisão de responsabilidade da operação comercial, da operação logística, mas sem qualquer vínculo específico à mercadoria. Então, entre as situações previstas dos Incoterms, nós podemos considerar as obrigações e responsabilidades entre as partes, entre a parte do vendedor, entre a parte do comprador, a transferência de risco, afinal, aonde vai ocorrer essa transferência da responsabilidade, o seguro desta carga, a quem vai ficar o dever de contratar este seguro, né? A responsabilidade também sobre a entrega das mercadorias e, afinal, quem vai ser o responsável para fazer o despacho desta importação ou desta exportação. E entre aquilo que os Incoterms 2020 não são responsáveis, não contempla para eles, é a precificação da mercadoria, algum detalhe, alguma minúcia das obrigações de pagamento, casos de insolvência, se não ocorrer o pagamento daquela mercadoria, alguma força maior, alguma exigência para aquele embarque, né? E restrições vinculadas de comércio, de conformidade daquela carga documental. Estas questões não estão vinculadas à definição do Incoterm. Mas atenção, sim, Incoterm interfere na formação de preço, não tem vínculo com a mercadoria, mas interfere na formação de preço, porque ele define, designa a responsabilidade entre as partes. E não é uma definição de modal de embarque. É muito comum as empresas ainda entender que o Incoterm ele é somente para uma definição, é rodoviária, aéreo, é marítimo. Não, pessoal. Nós temos Incoterms específicos para os modais, mas ele não tem este vínculo exclusivo, somente este vínculo para a definição do modal, ok?
Então, vejamos os Incoterms 2020. Mas antes disso, eu quero saber se vocês estão gostando deste assunto, se está fazendo sentido. Deixem o seu like, comentem, compartilhem entre os seus pares. E caso ainda não estejam inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho. Assim, a cada novo conteúdo compartilhado aqui, vocês serão notificados e não irão perder nada. Aqui nesta tela nós podemos verificar, dentro dos Incoterms 2020, uma definição de responsabilidades, de etapas e também dos Incoterms. Os Incoterms estão ali demarcados, informados na cor amarela. E nós temos no lado vertical as responsabilidades e no lado horizontal as etapas. Então, nós podemos observar, por exemplo, que no Incoterm EXW, Ex-Works, a embalagem ela é por conta do exportador. No entanto, todas as demais atividades, todas as demais demandas e responsabilidades ficam por conta do importador. Depois o grupo F, o grupo C e o grupo D. E cada um deles traz as suas definições claras e as responsabilidades bem detalhadas, informadas, bem específicas neste quadro. Nesta tela, nós podemos verificar a nomenclatura, então, de cada Incoterm e, novamente, a informação da divisão de responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do exportador. Eu quero aqui fazer uma ressalva que o Incoterm DDP, que é o Delivered Duty Paid, entregue no destino designado com direitos pagos, não se aplica a importações, ou seja, uma empresa brasileira que está trazendo uma mercadoria nesta modalidade, ela não terá os tributos pagos pelo exportador. Ela, importadora, terá que pagar os tributos. Isso porque, obrigatoriamente, de acordo com a nossa legislação, os impostos precisam ser pagos em moeda nacional. Então, não é possível que o exportador pague em moeda estrangeira os impostos aqui no Brasil. O mesmo ocorre para o Incoterm Ex-Works no momento de uma exportação, porque para fazer a exportação, a empresa ela precisa estar habilitada no radar, e isso não vai acontecer com o cliente no mercado externo. Então, é muito comum, e uma dica que se dá é que o vendedor, o exportador, caso ele feche uma negociação neste Incoterm, que é o de Ex-Works, que ele indique para o seu cliente o seu próprio despachante. Ou então ele promova um Ex-Works já desembaraçado. Naturalmente, o custo deste desembaraço, o custo que ele vai ter, o vendedor exportador com o seu despachante, ele vai estar cobrando no preço da mercadoria. Eu resumo que a questão principal do Incoterm está voltada à ocorrência de algum problema. Ou seja, se ocorrer algum problema, de quem é a responsabilidade? É do importador ou do exportador? Pessoal, obrigada por terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. Espero ter contribuído com o conhecimento para vocês, com informações. A todos, um abraço do tamanho do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!